Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. E seguinte galera, nesse vídeo aqui vou dar sequência ao nosso quadro Besourando o PISM, que é aquele quadro onde eu falo sobre todas as matérias que caem na prova do PISM de uma maneira mais específica, beleza? Bom, nesse vídeo aqui a gente fala sobre a prova de Física do PISM 1, beleza? Eu vou elencar para vocês aqui as matérias que caem na prova. Além disso, eu vou passar algumas dicas de estudo e no final do vídeo eu vou trazer para vocês um levantamento estatístico dos últimos 5 anos de prova, elencando as matérias que mais caíram e também as matérias que menos caíram, beleza? Bom, antes da gente iniciar a análise, eu vou dar um zoom aqui na minha tela para que todo mundo consiga enxergar o que está sendo dito aqui no edital, beleza? Então deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá! Quais matérias caem na prova de Física do PISM 1? Bom, se a gente for fazer uma análise rápida, a prova de Física do PISM 1 cobra basicamente cinemática, dinâmica, a parte de energia, a parte de colisões e a parte de gravitação. E às vezes cobra uma questão ou outra de equilíbrio de corpo-extenso e equilíbrio de partícula, mas essa parte de equilíbrio de corpo-extenso e partícula não é tão recorrente na prova, beleza? Mas vamos analisar isso de maneira mais específica, né? Foi só uma maneira resumida de falar das matérias que caem, mas vamos deixar isso aí mais aprofundado. Então, o primeiro tópico que aparece aqui no conteúdo dramático da parte de física é movimento e equilíbrio. Quando a gente pensa em movimento e equilíbrio, a gente vai estar pensando basicamente nos movimentos, no caso, movimento uniformemente variado, movimento circular e também na parte das forças, né? Equilíbrio de força, equilíbrio de corpo extenso, equilíbrio de partícula, belezinha? Então vamos lá, vamos desmistificar melhor esses dois termos que apareceram aqui. Quando a gente pensa em movimento, a gente vai estar pensando no movimento uniformemente variado, queda livre, lançamento vertical e também no movimento circular uniforme, beleza? Além disso, a gente também pode citar a parte de vetores e cinemática vetorial, né? A gente vai ter lá o lançamento horizontal, o lançamento oblíquo, a parte de composição de movimentos. Para a gente entender bem essa parte de cinemática vetorial, a gente necessariamente tem que entender vetores. Por isso, se a gente olhar bem aqui, ó, vai aparecer, ó, vetores, velocidade e aceleração, movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, movimento circular uniforme. Olha lá, cinemática vetorial. Movimento sob a ação da gravidade, movimento relativo. Essa questão de movimento relativo é aquela ideia de composição de movimentos que eu falei, tá? E movimento sob a ação de gravidade é basicamente lançamento vertical e também queda livre, beleza? São aplicações do movimento uniformemente variado. Conforme eu havia falado também, ó, leis de Newton e aplicações. A gente vai ter lá aquelas questões que envolvem bloquinhos, polias, roldanas. Além disso, a gente também tem que entender que vão ser cobradas questões sobre força elástica. Aqui, ó, lei de Hooke é a lei que basicamente rege a força elástica, que é dada pela constante elástica multiplicada pela deformação. A parte de resultante centrípeta, que é basicamente aquela força que aponta basicamente para o centro de toda e qualquer trajetória curvilínea. Se você tem uma curva, você vai ter obrigatoriamente aceleração centrípeta e, por consequência, força resultante centrípeta, beleza? Além disso aqui, ó, está sendo evidenciado também a parte de gravitação universal e também as leis de Kepler. O PISM ele não aprofunda muito na parte de gravitação. Tá? Se a gente fosse fazer uma análise mais aprofundada, né, a gravitação não se limita a esses dois tópicos. Tem alguns assuntos mais difíceis, mas o PISM não cobra. Tá? Então vocês não precisam se preocupar, por exemplo, com a parte de velocidade de escape, velocidade orbital, porque isso daí não cai na prova. Tranquilo? Aqui, ó, momento de uma força, equilíbrio de corpo rígido. Isso aqui também está no conteúdo gramático, mas conforme eu havia falado para vocês, essa parte aqui ela não é cobrada faz muito tempo, tá? Não é um assunto muito recorrente na prova, beleza? Se a gente olhar aqui, ainda tem alguns descritores, né? Que são basicamente as informações que vão nos trazer uma noção de como esses conteúdos vão ser cobrados na prova. Então, ó, definir e utilizar velocidades, acelerações médias instantâneas. Então a gente vai ter que saber trabalhar bem com movimento uniformemente variado. A gente vai ter que saber diferenciar uma trajetória circular de uma trajetória retilínea. A gente vai ter que trabalhar bem com a parte de movimentos. Vai ter que saber trabalhar com situações que envolvem contra, ultrapassagens, beleza? Saber diferenciar um movimento uniforme de um movimento uniformemente variado. Isso daqui basicamente está sendo dito aqui, tá? A gente também vai ter que saber relacionar as unidades de movimento circular, período, frequência e tal. E quando a gente pensa em dinâmica, a gente vai ter que saber utilizar as leis de Newton, né? Saber também trabalhar com as aplicações das leis de Newton, aquela parte de polias, de roldanas, né? Bloquinhos em contato, bloquinhos com mola, tá? Isso aí também é muito cobrado na prova. Ó, quando a gente pensa em gravitação, a gente vai ter que saber trabalhar bem com as 3 leis de Kepler, tá?
saber diferenciar a primeira lei da segunda lei da terceira lei, saber diferenciar a lei das órbitas, a lei das áreas, da lei dos períodos. A gente tem que saber bem diferenciar cada uma dessas três leis. Tem que saber trabalhar também com a lei da gravitação universal de Newton. E quando a gente pensa em estática, né, que é essa parte final de momento de uma força e tal, a gente tem que saber quando o momento é positivo, quando o momento é negativo. Aí vai ter toda uma noção de sentido horário, anti-horário, beleza? Então, isso daí basicamente você tem que saber sobre essa primeira parte, beleza? Vamos adiante. Segundo tópico que aparece aqui na prova de física do PISM 1, a parte de conservação de energia e momento linear. Galera, quando a gente pensa em conservação de energia, a gente vai estar falando de energia mecânica, né? A gente vai ter lá o seguinte, que a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial, sendo que a potencial pode ser elástica ou potencial gravitacional. Isso aqui é muito cobrado na prova, tá? Bom, então quando a gente pensa em lei da conservação de energia e do momento linear, a gente vai ter que saber trabalhar basicamente com o trabalho de uma força, potência. Lembrando que potência é basicamente uma relação entre o trabalho e o tempo. A gente vai ter que saber trabalhar com os tipos de energia. A gente tem lá energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. A gente vai ver que existem fórmulas específicas para cada tipo de energia. Vocês vão ver isso daí no decorrer do estudo de vocês. A gente vai ter que trabalhar também com as forças conservativas e dissipativas. Qual que é a diferença? A conservativa, ela não vai fazer com que o sistema perca energia. A dissipativa, ela vai tirar a energia do sistema. A gente vai ver isso daí mais especificamente lá na parte de variação de energia mecânica, trabalho de força de atrito, tá? É um assunto mais específico, tá bom? Isso aí tudo é cobrado. A parte de trabalho de forças conservativas, né? Trabalho da força peso, trabalho da força elástica, belezinha? E olha só, um bizu para vocês. Momento linear é o mesmo que quantidade de movimento, tá? Muitos alunos têm dificuldade em diferenciar alguns termos que aparecem no edital, né? Às vezes aparece uma nomenclatura um pouco diferente, tá? Mas olha só, momento linear é o mesmo que quantidade de movimento, tá? Isso aqui é um vetor calculado basicamente pelo produto da massa pela velocidade vetorial, tá? O mesmo que quantidade de movimento. Tá? Se você estiver estudando em um livro e não aparece momento linear, pode ficar tranquilo. Quantidade de movimento é a mesma coisa, tá? Momento linear é apenas uma nomenclatura mais, digamos, formal, né? Porque lá no ensino superior, né, e até mesmo no PISM 2, vocês vão ver que existe o chamado momento angular. Aí, para fazer uma diferenciação, eles consideraram que a quantidade de movimento é momento linear, beleza? Mas quantidade de movimento e momento linear é a mesma coisa. Tranquilo? Beleza? E aqui também tem alguns descritores, né? A gente vai ter que saber basicamente trabalhar com as situações de conservação de energia. A gente vai ter que entender que em um sistema conservativo a energia mecânica se conserva, ou seja, a energia mecânica vai ser constante. E a gente também vai ter que saber relacionar bem a energia cinética com a energia potencial. Aí pode ser potencial elástico ou potencial gravitacional, beleza? Show de bola? A gente também vai ter que saber trabalhar com o teorema da energia cinética, que é dado basicamente pelo seguinte: trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. A gente também vai ter que saber trabalhar com o teorema do impulso, a parte de quantidade de movimento, variação da quantidade de movimento, beleza? Então, basicamente é isso. Tranquilo? Belezinha? Vamos descer um pouco aqui. Na verdade, basicamente era esse o conteúdo, né? Agora eu vou mostrar para vocês a relação estatística, tá bom? Então, olha só, essa é a relação estatística que a gente tem dos últimos 5 anos de prova. Então a gente teve um total de 25 questões, lembrando que eu só estou contemplando as questões objetivas. Por que você não está contemplando as discursivas, Eugênio? Porque as discursivas geralmente mencionam todos os assuntos da prova. Eles conseguem misturar, por exemplo, uma questão de dinâmica com uma questão de energia, conseguem misturar uma questão de cinemática com uma questão de trabalho, tá? Por isso que eu não quis contemplar a parte da prova discursiva, porque geralmente todos os assuntos são cobrados, então não tem nem como a gente fazer uma previsão, beleza? Mas se a gente pensa na prova objetiva, a gente já tem alguns assuntos mais recorrentes, outros menos recorrentes. Então vamos lá. A gente tem um total de 25 questões, visto que cada prova objetiva tem 5 questões de física, e se a gente tem 5 provas, 5 vezes 5, 25 questões, tá? Então olha só, se a gente reparar bem aqui, a gente vai ter essa distribuição de questões. Então, o conteúdo mais recorrente na prova é a parte de cinemática. Aí quando eu falo de cinemática, eu estou falando tanto da cinemática escalar quanto da cinemática vetorial. Eu estou contemplando os lançamentos horizontais e oblíquos, eu estou contemplando aquela questão de composição de movimento, velocidade relativa, estou contemplando também queda livre, lançamento vertical, movimento uniformemente variado, movimento circular, beleza?
Outra coisa que é muito cobrada na prova, muito recorrente aí nos últimos 5 anos, a parte de dinâmica. Galera, praticamente todo ano vai ter uma questãozinha aí de dinâmica na prova, tá? É um assunto muito recorrente na prova. Então, ó, tiveram 8 questões nos últimos 5 anos, beleza? Então, ó, tivemos aí 5 provas, e nessas 5 provas a gente teve 8 questões. É mais de uma questão por prova se a gente for fazer a média aritmética aí, tá bom? A parte de trabalho, energia e colisões. Eu esqueci de mencionar aqui, tá? Mas essa parte aí de conservação de energia em momento linear, ela está relacionada também com a parte de colisões, né, que também são chamadas de choques mecânicos. Tranquilo? Belezinha? Eu vou voltar ali para eu passar para vocês as dicas de estudo que eu falei. Tá bom? Então, ó, parte de trabalho, energia e colisões, ó, 5 questões. Né? O assunto menos recorrente na prova, com total certeza, é a parte de gravitação. Teve uma questão só. Tá? Mas é o que eu sempre falo. Você não pode ir para o vestibular estudando somente o que mais cai, você tem que ir preparado para tudo. Eu, quando fiz lá o PISM 1, o PISM 2, o PISM 3, eu estudei tudo o que estava no conteúdo programático. Por quê? Não é porque um assunto ele cai pouco, não vem caindo, que ele não pode ser cobrado na minha prova. Se está no conteúdo programático, pode ser cobrado. Tá? Isso foi uma coisa que eu levei muito a sério, tá? E como consequência de eu levar isso tão a sério, eu passei pelo lugar em engenharia. Tá? Fiz prova objetiva e discursiva de física no PISM 3, tá? Quem sabe, prova discursiva de física no PISM 3 é bem pesada, tá? Então a gente tem que realmente ir sabendo todos os assuntos, a gente não pode ir só pelo que mais cai não, tá? Então uma dica para vocês, não estude somente o que mais cai, estude tudo, tá? Trouxe aqui para vocês agora um gráfico de pizza, tá? Ilustrando bem, né, essa relação aí das questões por ano, né? Bom, para a gente chegar nessa porcentagem é bem simples, basta a gente considerar que 25 questões equivalem a 100% das questões. Então, X questões vão equivaler a uma porcentagem X. Tá? É só você pegar o número de questões, multiplicar por 100 e depois dividir por 25. Beleza? É uma conta bem simples, tá bom? Tranquilo? Beleza? Então, a cinemática representa 44% das questões nos últimos 5 anos. Então, cinemática representa quase a metade das questões que caíram nos últimos 5 anos. Dinâmica representa 32% das questões dos últimos 5 anos. Parte de trabalho e energia representa 20%, tá? Tem sua recorrência também, média de uma questão por ano. Né? Gravitação representa 4% das questões, né? Então, uma questãozinha só aí. Né? Cada questão representa 4%, né, do total de questões. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Antes de eu encerrar esse vídeo aqui, eu vou passar para vocês as dicas de estudo que eu tanto falei. Vamos voltar aqui. Na verdade, não são mais recomendações mesmo. Então, vamos lá. Galerinha, essa parte de cinemática principalmente. A minha maior recomendação para vocês é pratiquem muitos exercícios. Tá? As questões do PISM de cinemática geralmente são questões bem simples. Tá? Eles geralmente não vão aprofundar muito no nível das questões. Então, se vocês praticarem bastante, né? Exemplos aí de questões tanto objetivas quanto discursivas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenrolar bem as questões de cinemática, tá? O que eu recomendo que vocês façam? Façam questões de fixação para vocês fixarem lá as fórmulas, os teoremas, e depois o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar questões de provas anteriores, tá? Pega lá, tipo, sei lá, os 10 últimos anos de prova e vai lá, pega a questão de cinemática, resolve. Pega lá a cinemática, sei lá, últimos 5 anos, resolve. Isso aí é extremamente importante. Você tem que entender como a banca cobra o conteúdo, tá? Então resolver questões de provas anteriores é algo extremamente importante. Isso me ajudou muito, cara. Quando eu fiz lá PISM 2, PISM 3, PISM 1, o que me ajudou muito a alavancar minha nota em física foi isso. Além de eu fazer questões de fixação e exercícios no geral, eu pegava questões de provas anteriores. Para quê? Para eu entender como a UFJF cobrava os assuntos, tá? Então isso me ajudou bastante. Dica importante para vocês. Pratiquem muitos exercícios e também peguem questões de provas anteriores. E essa dica, ela vale não só para a parte de cinemática, mas também para a parte de dinâmica, para a parte de energia, para o conteúdo inteiro no geral. Tá? Algumas recomendações mais específicas aqui para a parte cinemática são as seguintes. Para você conseguir desenrolar bem a parte de movimento uniforme, você vai ter que ter uma boa noção de função do primeiro grau. E para você conseguir desenrolar bem a parte de movimento uniformemente variado, você vai ter que entender bem a parte de função do segundo grau. Por que você está falando isso, Eugênio? Porque algumas questões vão te dar gráficos. Tá? As questões podem fazer algo assim. Podem te dar lá um gráfico aqui assim, nesse formato. Né? Seria algo mais ou menos assim. Tá? Um gráfico de posição por tempo, por exemplo. Espaço por tempo. Seria uma reta. Tá?
A lei de formação de uma função do primeiro grau, ela se assemelha à função horária da posição de um movimento uniforme, que no caso é S é igual a S0 mais VT. Se a gente reparar bem, isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, se você conseguir desenrolar bem a parte de função do primeiro grau, você não vai ter problema com questões que envolvem gráficos de movimento uniforme. O mesmo vale para movimento uniformemente variado, Eugênio? Vale, porque olha só, os gráficos de posição de movimento uniformemente variado geralmente vão ser o quê? Vão ser parábolas. Por quê? Se a gente for parar para pensar, a função horária da posição do movimento uniformemente variado é basicamente uma função do segundo grau. Então a gente vai ter algo geralmente assim, ó, espaço por tempo, a gente vai ter geralmente o quê? A gente vai ter geralmente uma parábola. Então se você sabe trabalhar bem, ó, com a parte de função do segundo grau, você vai te ajudar bastante, tá? Se a gente reparar bem, ó, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado por 2. Se a gente reparar bem, isso assemelha muito à lei de formação da função do segundo grau. F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Beleza? A gente nota que a gente tem um termo elevado ao quadrado, um termo elevado à primeira potência, e a gente tem aqui um termo elevado a zero, que no caso é o mesmo que 1, então não aparece. Beleza? Galera, basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido como estudar bem para a parte de física do PISM 1. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, deixem um comentário, deixem sugestões de temas, caso vocês queiram aí sugerir temas. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário, podem mandar lá no direct da página, que na medida do possível eu procuro responder todos vocês. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.